Vou abrir Salmos, voltar ao livro de Jó, capítulo 3. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Livro de Jó, capítulo 3. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Livro de Jó, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nos diz assim a Sagrada Escritura. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Disse ele: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus lá de cima não tenha cuidado dele, e resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre eles nuvens, as trevas sobrepujem a sua luz. Aquela noite que a escuridão dela se apodere, não se inclua ela entre os dias do ano, nem entre os números dos meses. Seja estéril aquela noite e não se ouça nela clamor de alegria. Amaldiçoa-na aqueles que amaldiçoam os dias, que estão prontos para excitar o Leviatã. Escureçam-lhes as estrelas da alva, que ela espere a luz, esta não venha, e que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre sobre mim, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Vou repetir o versículo 11. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Porque houve joelhos que me recebessem e peitos que me amamentassem. Pois agora eu estaria deitado em paz, estaria dormindo em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam ruínas, com os príncipes que tinham ouro, que enchiam de prata as suas casas. Ou porque não fui oculto no chão como o aborto, como a criança que nunca viu a luz? Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali estão o pequeno e o grande, e o servo está livre do seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, aos que anelam pela morte, mas ele não vem. Cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. E se enchem de alegria e se regozijem quando acham a sepultura. Porque se concede vida ao homem cujo caminho está oculto, a quem cercou Deus de todos os lados. Pois me vem suspiro em vez de alimento, o meu gemido se derrama como água. O que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. A igreja, repita o versículo 26, por favor. Feche a sua Bíblia e vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz para clamar ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Meu Deus e Pai, assim como o Senhor se fez presente na abertura do culto, durante os louvores, que agora no momento da ministração da palavra, que não seja diferente, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha, Deus, manifestar o Teu poder, a Tua glória de forma sobrenatural. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha, meu Deus e Pai, levantar o caído, dar força ao abatido, trazer alegria ao entristecido. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando a palavra, Senhor, o Senhor venha trazer cura, libertação, transformação,
O Senhor venha, meu Deus e Pai, trazer, meu Deus e Pai, mudança. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha fazer trabalho, oferenda, toda obra de magia negra, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir os ouvidos, a mente e o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra neste momento. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus lábios. Que eu venha ser instrumento do Senhor aqui essa noite. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor vai repreender toda a fúria de Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentar, deu a linda salva para o Senhor em nome de Jesus. Irmão, só de ler esse capítulo 3 de Jó, já dá uma vontade da gente chorar. Quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor me deu uma mensagem dessa noite. Mensagem essa que é, o tema é esse que é, o momento ruim que você está vivendo não define a sua história. O momento ruim que você está vivendo não define a sua história. Aleluia. Nós temos que voltar um pouco ao capítulo 1 para nós entendermos melhor o texto que foi lido. A Bíblia nos diz que havia um homem da terra de Uz, e esse homem era reto, íntegro, se desviava do mal. O nome dele era Jó. Esse homem, ele possuía 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Esse homem possuía grande quantidade de servos. Ele era o maior do Oriente. E esse homem, ele tinha uma família unida, uma família que se reunia para banquetes com os filhos. Esse homem tinha uma vida estabilizada, uma vida tranquila, uma vida completa, uma família unida, um homem bem-sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Mas de uma hora para outra, a vida desse homem, ela começou a sofrer transformações. O versículo de número 6 nos diz que, certo dia, os filhos de Deus, isso é, se referindo aos anjos, foram se apresentar ao Senhor, e Satanás também foi junto. E chegando lá, o Senhor lhe diz para Satanás: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Satanás então diz para Deus também: o Senhor o tem cercado por todos os lados. O Senhor tem abençoado as obras das mãos dele. Agora eu abro um parênteses aqui para te perguntar. Como é que você acha que Satanás sabia que Jó estava cercado por todos os lados? Como você acha que Satanás sabia que Deus estava abençoando tudo aquilo que Jó fazia? Porque com certeza Satanás já havia tentado entrar na vida de Jó. Ele já havia tentado entrar em alguma área, mas Jó estava cercado. E ele via Deus abençoando tudo aquilo que Jó punha a mão. Mas Satanás, ele lança um desafio para Deus, dizendo: toca no que ele tem. E com certeza ele blasfemará de ti, contra ti. Então Deus diz para Satanás: olha, você pode tocar em tudo que ele tem, não toque nele. E a Bíblia nos diz que Satanás, ele sai da presença de Deus. E Satanás então começa a agir. Mas o que me chama a atenção é que na ação de Satanás contra a vida de Jó, nós não vemos direto a ação de Satanás. O primeiro ataque que Jó sofreu foi os sabeus, um povo que se levantou contra Jó. E esse povo foi, tomou os bois e jumentos de Jó e matou seus servos. E um servo apenas sobrou e ele veio correndo dizer a Jó: olha, os sabeus vieram contra nós e tomaram seus bois, as suas jumentas, e só eu sobrei e matou todos os outros servos. Depois veio outro servo e disse: o Senhor enviou fogo de Deus, caiu do céu e consumiu
as ovelhas e os servos, só eu sobrei. Esse ainda falando, vem outro e diz: olha, os caldeus vieram contra os seus servos, mataram os seus servos, pegaram os camelos, e só eu sobrei. Em um dia, esse homem, o homem mais rico do Oriente, ele perde tudo. Ele fica sem nada, zerado. E para piorar a situação, quando esse acaba de falar, vem outro anunciar que os filhos estavam todos reunidos numa casa. E veio o vento e soprou contra aquela casa, e o teto da casa caiu sobre os filhos e matou os 10 filhos de Jó. A vida desse homem desmoronou. A vida desse homem acabou. Mas, entretanto, ele teve uma reação que pouquíssimos teriam. Ele rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e caiu de joelhos e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Mesmo ele vivendo essa situação, ele conseguiu adorar o Senhor. Ele conseguiu ser fiel ao Senhor. E quando parecia que não tinha mais como tudo piorar, novamente vão ali os filhos de Deus, os anjos, se apresentar ao Senhor, e vai também Satanás. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Continua íntegro, reto, se desviando do mal. Satanás disse: toca nele, toca na pele dele, que ele blasfemará de ti. E a Bíblia nos relata que Deus diz para Satanás: você pode tocar nele, só não tire a vida dele. A Bíblia Sagrada nos relata que apareceu uma chaga em Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. E Jó, ele tinha que se coçar com um caco de telha. Satanás não veio como Satanás, mas ele veio como uma enfermidade. E vem a mulher de Jó e diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele tinha tudo para amaldiçoar Deus. Ele tinha tudo para blasfemar contra Deus. Ele havia perdido todos os bens, tudo aquilo que ele tinha. Ele havia perdido 10 filhos, agora ele se encontrava enfermo. Mas ele disse para a esposa dele: como uma louca você fala. Eu recebi o bem de Deus e não receberei o mal. E vem 3 amigos de Jó. E esses 3 amigos de Jó, eles sentam com ele ali, ficam ali sentados 7 dias e 7 noites. Depois desses 7 dias e 7 noites, nós vemos Jó falar novamente. E aí nós chegamos nos versículos que nós lemos. Nós vemos Jó expressar um sentimento de que ele não deveria ter nascido. Nós vemos Jó expressar um sentimento que ele devia ter sido abortado. A dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, que ele preferia não ter nascido. Ou quando ele nasceu, que ele fosse abortado, nascesse morto. E Jó, ele continua a sua lamentação. Ele queria morrer, porque ele estava entendendo que a morte iria trazer paz, iria trazer tranquilidade para ele.
Eu quero abrir um parênteses aqui também. Jó não fala em suicídio, porque suicídio não resolve o problema. Suicídio não traz paz para ninguém. Jó, ele queria morrer, ele queria que Deus matasse ele, porque ele imaginava que na sepultura ele iria ter descanso, ele iria ter paz. E chega um momento que Jó diz: não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Jó, ele se encontra perdido. Ele se encontra sem direção, sem saber o que fazer. Jó, ele olha para a vida dele, ele olha ao redor dele, ele olha para a situação dele e ele não vê solução. Ele só vê desgraça. Ele só vê derrota. Ele só vê perda. Jó, ele estava decepcionado. Ele estava frustrado com a vida. E o que é decepção? Quando nós não atingimos aquilo que nós planejamos, ou aquilo que nós sonhamos. Quando tudo vai ao contrário daquilo que nós planejamos e daquilo que nós sonhamos. Mas o que nós precisamos entender, que a decepção em nossa vida, ela é inevitável. Todos nós vamos sofrer decepções. Embora nunca estamos preparados para ela. Nós não estamos preparados para a perda. Nós não estamos preparados para a frustração. Pois a perda, a frustração, traz um sentimento de derrota. Traz um sentimento de fracasso. E Deus, ele te trouxe aqui hoje, através do Espírito Santo. Você que se encontra decepcionado. Você que se encontra frustrado com a sua vida. Porque as coisas não estão como você planejou. As coisas não estão como você sonhou. Está indo tudo ao contrário daquilo que você sonhou, daquilo que você planejou. Você teve um momento da sua vida que era tranquila. Você teve um momento que tudo ia bem. O trabalho ia bem, a vida financeira ia bem, a saúde ia bem, a família ia bem. Mas de repente, de uma hora para outra, tudo começou a desmoronar. Você perdeu o controle da sua vida. Você perdeu o controle da situação. E você entrou aqui hoje com os mesmos sentimentos de Jó. Sem saber o que fazer. Sem saber que direção tomar. E você já olhou para dentro de você e já se perguntou: para que eu nasci? Era melhor que eu tivesse sido abortado. Você já olhou para você e disse: por que eu não morro? O que eu estou fazendo nessa terra?
É só decepção e frustração. Você não tem paz. Você não tem mais sossego. A sua vida desmoronou tudo. E você não sabe o que fazer. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. A decepção, ela é inevitável. A decepção é inevitável. Todos nós passamos por decepções. Nunca estamos preparados para ela. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Entenda, todos nós já vivemos momentos, alguns estão vivendo, que nós perdemos o controle da nossa vida, que nós não sabemos o que fazer. Que nós olhamos para nós e pensamos assim, para que eu nasci? Eu não devia nem ter nascido. Deus te trouxe aqui para te dizer que a decepção, ela é inevitável. Mas ela pode ser superada. Deus te trouxe aqui para te dizer que a decepção, ela é inevitável, mas ela pode ser superada. Existem situações que nós enfrentamos que nós não temos forças. Existem situações que nós enfrentamos que nós não temos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Só não restam as duas opções. Ou nós agarramos com Deus, ou nós nos afastamos de Deus. São as duas alternativas que todos nós temos. E nesse momento muitas pessoas se afastam de Deus. Não adoram a Deus. Blasfemam contra Deus, não quer servir Deus. Mas essa noite, realmente eu não sei o que você está passando. Eu não sei como está a sua vida. Mas uma coisa eu posso te dizer. Agarre com Deus. Quando não temos o que fazer, quando não sabemos o que fazer, temos que nos agarrar com Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Jairo, um dos principais sacerdotes, ele vai até Jesus, se prostra de joelho e diz: Senhor, vamos comigo, vamos orar pela minha filha para que ela não morra. Jesus, ele vai com ele. No caminho, Jesus para com a mulher do fluxo de sangue, tem um momento de conversa com ela. E logo depois dessa conversa, chega alguém de lá e diz assim, da casa do Jairo, e diz assim: não incomodes mais o mestre. A tua filha está morta. Jairo, ele tinha duas opções. Ou ele dizia para Jesus assim: obrigado, mas não tem jeito, e abandonava Jesus ali. Ou ele se agarrava com Jesus e dizia: vamos comigo. Jesus, ele olha para Jairo e diz assim: não temas, aleluia, creia somente. Jairo não tinha o que fazer. A filha dele estava morta. Não tinha dinheiro que comprasse a vida. Ele não tinha mais o que fazer, ele não sabia o que fazer, ele não tinha mais forças. Já havia esgotado tudo aquilo que ele podia fazer. Mas Jesus disse para ele: não temas, creia somente.
Jairo continua levando Jesus com ele. Quando chega lá, ele diz: olha, a tua filha não está morta, ela apenas dorme. E a Bíblia nos diz que alguns ali começaram a rir. Mas o que eles não entenderam, que aquilo que para nós, seres humanos, está morto, para Jesus apenas dorme. Porque Ele pode chegar e despertar, Ele pode chegar e trazer a vida, Ele pode dar vida aonde a morte está reinando. Aleluia! E Ele chama o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, e entra no quarto. E Ele lhe ordena a menina. Ele diz: Talita cumi. Quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente aquela menina se levantou. E Jesus diz: dá ela de comer. Entenda uma coisa. Jesus, Ele sempre tem uma solução para mim e para você. Não importa a situação, as pessoas podem dizer que não tem jeito, você pode pensar que não tem jeito, mas Deus sempre tem uma solução para mim e para você. Você pode levantar a sua mão e adorar Ele? Salmo 40, versículo 1. Davi ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. A situação de Davi não estava nada boa também. Mas ele esperou com paciência no Senhor. Ele esperou o tempo do Senhor. Joel até questionou o que ele estava passando. Ele até quis morrer. Ele não queria ter nascido. Ele estava muito triste, decepcionado com a vida, frustrado com o que ele estava vivendo. Mas em momento algum, Jó pensou em abandonar o Senhor. Mesmo Jó olhando para a vida dele, olhando para a situação dele, ele vendo que não tinha mais jeito. Para ele não importava se Deus lhe enviou uma solução ou não. Aliás, para ele nem tinha mais solução. Mas ele continuou fiel a Deus. E o que me chama a atenção, que no capítulo 42 do livro de Jó, versículo 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser na minha vida e na sua vida. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. E olha que coisa estranha. Jó, na situação que ele estava vivendo, ele ora pelos seus amigos. Ele precisando de oração, ele ora para os seus amigos. E a Bíblia nos diz que nesse momento, Deus, Ele olhou para Jó, e Ele virou o cativeiro de Jó. Ele restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha, e deu para ele novamente 7 filhos e 3 filhas. Entenda uma coisa. O momento ruim que você está vivendo não define a sua história. O que vai definir a sua história é a posição que você vai tomar diante desse momento ruim. Qual posição que você está tomando? Talvez você entrou aqui hoje e disse: é a última vez que eu vou pisar ali. Minha vida não muda. Minha vida não melhora.
Talvez você pensou assim, se Deus não falar comigo hoje, eu nem sei o que eu faço da minha vida. Mas se você estiver atento, Deus está falando com você desde o princípio desse culto. Entenda uma coisa. O mesmo Deus que virou o cativeiro de Jó é o mesmo Deus que se faz presente dentro dessa igreja. O mesmo Deus que restituiu tudo aquilo em dobro que Jó tinha é o mesmo Deus que se faz presente dentro dessa igreja. O mesmo Deus que tornou das 7 filhos, 3 filhas para Jó, ele se faz presente aqui em nosso meio. O Deus que você vem buscar neste lugar, Ele é o Deus que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele é o Deus que pode mudar qualquer situação que ninguém pode mudar. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de milagre, igreja. Ele é o Deus de milagre. Esse Deus que você veio buscar neste lugar, Ele pode restituir a sua vida financeira. Esse Deus que você veio buscar neste lugar, Ele pode restituir a sua saúde. Esse Deus que você veio buscar neste lugar, Ele pode trazer os seus filhos de volta. Talvez os seus filhos não estejam mortos, mas ele está lá fora perdido no mundo. Ele está morto espiritualmente, mas esse Deus pode trazer o seu filho de volta. Esse Deus, Ele pode restituir a sua família. Esse Deus, Ele pode trazer novamente tranquilidade para a sua vida. Poucos entenderam. Esse Deus, Ele pode trazer novamente tranquilidade para a sua vida, aleluia. Entenda, igreja. O nosso Deus é Deus do sobrenatural. O Deus da Bíblia Sagrada, Ele é Deus de milagre. Ele faz, Ele opera. Basta Ele liberar uma palavra para que tudo possa mudar. Mas o que nós precisamos entender, que não é o momento ruim que define a nossa história, mas é a posição que nós vamos tomar. Ou nós podemos abandonar a Deus, sair da proteção dEle, e viver a nossa vida conforme nós queremos. Ou nós podemos, no momento que nós estamos vivendo decepção, frustração na vida, nos agarrar ainda mais com Deus. E saber que só Ele pode mudar a nossa situação, só Ele pode mudar a nossa vida. Eu tenho algo para te dizer e eu tenho certeza que Ele vai mudar. Porque Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua casa, Ele quer mudar a sua família. Os seus recursos esgotaram. O que você podia fazer, você já fez. Existem situações, irmãos, que o dinheiro não compra. Existem coisas que amigo influente não tem como fazer para nós. Existem situações que os médicos não têm o que fazer. Mas Deus é o Deus do impossível. Você pode levantar a sua mão e adorá-lo? Então, o que você precisa entender, que não é um momento ruim que define a sua história, mas é a posição que você vai tomar diante desse momento. Aquele que quer receber oração, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Aleluia.